Aqui é a Arlete, bibliotecária, tudo bem com vocês? O livro de hoje se chama Papai Pernilongo, da Jean Webster. Esse livro é um exemplo claro que você não deve julgar nem pelo título e nem pela capa. Sim, pode parecer meio bobo ou um título assim meio infantil, mas não é não, viu? Esse livro aqui é maravilhoso, ele é o meu xodó, assim, eu acho que ele é o meu título assim predileto lá da minha estante. E eu descobri esse livro há muito tempo atrás, eu li ele numa biblioteca, por indicação de uma colega de trabalho, e eu fiquei meio assim, nossa, esse título assim e tal, mas ela sempre me dava boas indicações e eu resolvi aceitar. Eu gostei muito. Depois disso eu procurei de novo para ler em uma outra biblioteca, e aí não teve jeito, eu tive que comprar o livro, eu comprei num sebo, tá até velhinho, né, porque eu fico lendo várias e várias vezes, sempre que eu tô assim, um pouco chateada, eu tô querendo algum conforto, algo familiar, eu gosto de entrar nas páginas de Papai Pernilongo. Esse livro, ele fala sobre a Jerusa Abbott, né? O livro é narrado por ela, mas ela gosta de ser chamada de Judy. É uma menina, uma adolescente, e ela cresceu no orfanato. Ela não sabe nada sobre os pais dela, se eles faleceram ou se eles simplesmente quiseram, né, não puderam cuidar dela e deixaram ela nessa instituição. E ela já tinha que sair de lá, porque ela já estava ficando mais velha. E o destino de toda menina que cresceu no orfanato, né, após sair da instituição, seria trabalhar como babá em casa de família, e isso não seria diferente com ela. Mas ela estava muito triste com isso, porque ela era muito inteligente, ela gostava de ler e de escrever, e ela queria estudar. Até, gente, que ela tem um golpe de sorte. A instituição que ela cresceu tinha muitos benfeitores, mas a maioria ali eram aqueles homens que queriam aparecer para a sociedade, né, que davam doações e depois tiravam fotos, mas teve um deles que realmente se importava com a causa, né, que fazia ali de coração, porque realmente acreditava naquilo, e ele conhece a Jerusa, assim, formalmente, através da diretora da instituição, percebe que ela tem potencial de ser uma escritora, e falou, olha, bacana, eu vou mandar essa menina para um colégio. E assim, a Jerusalém não consegue nem acreditar que ela vai estudar mesmo num colégio. Esse livro, gente, ele foi publicado em 1912, né? Ele já tem mais de 100 anos. Então eu não sei bem como funcionava a educação básica na época, sobretudo nos Estados Unidos, né? Porque esse livro é de lá. Então, assim, eu acredito que a educação básica e gratuita era somente o ensino fundamental e o ensino médio, profissionalizante, teria que ser pago. Né? E a Jerusa, claro, ela não tinha condições de pagar para poder estudar. Então, assim, esse benfeitor manda ela para um colégio sob uma condição. Você tem que me mandar bilhetes, cartas regulares, através do meu secretário, contando como está indo os estudos, me falando das suas notas. Ele, assim, ele não queria nem que soubesse a identidade dele. Então, assim, a Jerusa não sabia nada sobre ele. Ela só poderia ter contato com esse benfeitor através do secretário dele. Mas assim, a Jerusa, que ela sempre gostou de escrever, ela nunca teve um familiar, ela fica super empolgada com a ideia de ter alguém para poder mandar cartas, porque ela achava isso super chique. E ela não se contenta em mandar bilhetes, não. Então, assim, ela começa a mandar cartas regulares, falando sobre os estudos também, mas ela fala o que ela gostou, o que ela aprendeu, ela fala da relação dela com as colegas, ela fala sobre as ambições do futuro, ela também conta sobre as coisas que ela vivenciou lá no orfanato. E nesse momento a gente fica até com um pouco de pena dela, porque a vida dela não foi fácil. Mas assim, ela não é uma menina ressentida, ela é até meio danada às vezes. Assim, e às vezes ela tá escrevendo cartas pro Papai Pernilongo, que é assim que ela chama o benfeitor, e ele nunca responde a carta. E ela fica brava, se manda umas cartas malcriadas, mas logo se arrepende, porque apesar dele nunca responder, né, ela tá gostando disso, de ter alguém para poder se corresponder. Então o livro ele assume esse caráter epistolar, né, de carta. E o título do livro, gente, ele chama Papai Pernilongo, porque a Jerusalém não sabe nada sobre o benfeitor, né, como eu já disse, mas ela viu ele de longe, ela viu a silhueta dele e ela percebeu que ele era um homem alto, magro, de pernas longas. Então, assim, ela fez esse jogo de palavras e ficou Papai Pernilongo. O título original do livro é Dead Long Legs. E eu falei assim, nossa, Arlete, mas esse livro é muito antigo, tem mais de 100 anos. Vale a pena ler? Gente, vale muito a pena. A Jean Webster, que é a autora do livro, ela tinha a mente muito à frente do tempo.
Então, assim, pela narrativa, pelos pensamentos da personagem, você não fala nunca que é um livro, né, de mais de um século. Você só percebe, assim, por elementos da tecnologia, pelas coisas assim ao redor. Ela usa lamparina, ela tem que viajar de trem, não tem internet, celular, nada do tipo. Mas fora isso, é um livro, assim, bem contemporâneo, que eu gosto muito. Assim, eu recomendo muito a leitura dele. Ele me lembra um pouco os livros também de outras autoras, como, por exemplo, o livro Anne of the Green Gables e também o Poliana, que são livros de mulheres, né, de autoras femininas, são livros de autoras aqui da América, então não tem muito aquele elemento europeu que era tão comum no início do século XX, no final do século XIX ali. Mas assim, eu lamento que esse livro não tenha tanta fama quanto esses outros dois, né? Uma pena mesmo. Esse livro aqui também veio uma adaptação para os cinemas, né? A Disney fez um musical em 1955, né? Isso também já tem bastante tempo, mas o filme não tem nada a ver com o livro. Eu não sei bem por que essa escolha, eu acredito que o livro fazia muito sucesso na época e a Disney quis embarcar aí no sucesso e usou o mesmo título, mas a história, assim, não tem nada a ver. Então, o ideal mesmo é que você leia o livro. Eu gosto muito, recomendo demais a leitura. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima!